Que bênção. Agora, a terceira e última transformação, metamorfose verdadeiramente sobrenatural. A primeira metamorfose é da sua própria pessoa, do seu ser interior. A segunda é do seu tamanho, da sua dimensão. Metamorfose do seu tamanho. Essa será a segunda metamorfose, o seu tamanho corporal geral. Adão era 2 e se tornou 7 bilhões. E você pode fazer isso. Você já esteve na escuridão antes? Diga ao seu vizinho, eu já estive lá, eu já estive na escuridão. Eu estive sob a montanha. Sim. Sim. Na Bolsa de Douglas. Eu estive lá. A conhata de lá. A pequena montanha. Se você vira os pontos do colo do útero, assim, está apontando para cima assim. É uma montanha. Isso vem realmente até aqui, de fato. Acima. Alguns de vocês se classificaram. Você escalou vulcões. Foi como entrar num vulcão. Ei. E não consigo imaginar você reclamando hoje que não consigo fazer isso. Não estou me sentindo cansado. Você não está cansado. Foi assim que você veio a este mundo. Quantos ficam chocados com quem você é? Oh, sim, yes indeed. Você é, na verdade, um alpinista. E alguns de vocês pensam que são fleumáticos, mas são muito rápidos. 400 milhões de pessoas. Você venceu todos eles com um aumento. É isso que eu quero dizer. Qual é o nome daquele corredor de 100 metros que está dizendo que deveria vir te ver por correr contra oponentes? Deixe que vejam você e conversem com você sobre como fazer isso. E alguns desses nadadores olímpicos, eles deveriam ver você e você mostraria a eles como nadar. Natação. Também há alguns nadadores que dizem que atravessam o Canal da Mancha nadando. Eu vi uma senhora nas Filipinas, ela disse que é nadadora de mar aberto. Sim, nadadora de mar aberto. Vários e muitos quilômetros de natação em mar aberto. Sim, sim, em mar aberto. De fato, realmente, com certeza, absolutamente, sem dúvida. Ela deveria vir ver você para perguntar sobre natação em mar aberto. Alguém tem que estar louco agora. Agora, a próxima metamorfose é, sem dúvida, uma metamorfose verdadeiramente profunda da sua espiritualidade. Sim, nós vamos nos metamorfosear espiritualmente juntos. Amém. Que lindo. Agora, meus caros irmãos, eu não pude falar com vocês como pessoas verdadeiramente espirituais, mas sim como indivíduos puramente carnais. Tudo bem. Como se fossem crianças pequenas em Cristo, ainda imaturas na fé. Amém. Eu não pude falar com vocês como se fala com uma pessoa espiritual, mas eu tenho que falar com vocês como uma pessoa carnal. Eu vos dei leite puro para beber e não carne. Porque até agora vocês não podiam suportar, nem ainda agora podem. Agora vocês conseguem. Agora, uma das coisas que é muito importante, e estou dizendo isso porque percebi que muitas pessoas enfrentam 2 problemas significativos e por isso não se saem bem quando tem sua igreja. O primeiro é que vocês não são verdadeiramente espirituais, o que significa que lhes falta uma conexão genuína. O segundo é que eles não são sinceros em suas intenções e ações. Se você se aproximar, ficará chocado ao descobrir que eles realmente não são homens espirituais. A espiritualidade modifica. O que quero dizer com espiritual?
espiritual. Certo? Vamos resumir o prayerful. Quero dizer, apenas como um resumo, se você quiser. Pare de discutir sobre a oração. Se você realmente não quer nada de natureza espiritual. Outra coisa importante sobre os espiritualistas, por exemplo, e considerações. Que domina mais a sua própria carne do que o seu espírito. Porque quando se trata da carne, a carne tem um certo comportamento que ela sempre quer manifestar de forma incontrolável. O espírito também é o oposto. E então sua alma é o computador que decide qual. Qual deles eu vou tomar? Estou pegando a entrada daqui ou a entrada daqui? É assim que os reis são nos presidentes. Eles recebem conselhos desta pessoa, daquela pessoa. Então eles têm que escolher um. E eles geralmente escolhem o que preferem. A metamorfose profunda da sua verdadeira espiritualidade, em vez de ser apenas um canal. E isso é mais influenciado pela nossa própria carne. A carne humana, a nossa carne, constantemente nos influencia. Você é mais influenciado pelo Espírito, não o Espírito Santo, mas o seu Espírito. Você nasceu contra o Espírito. É mais dominar sua coisa. Você está pensando que o computador está no meio. Ele tem que decidir. Ele recebe informações daqui, e então você decide. Essa é a espiritualidade. Então, quando ele recebe mais informações do lado espiritual, ele absorve mais essas informações. Então, você diz que a pessoa é espiritual porque ele recebe mais informações do que do lado espiritual que chega até ele, mais do que do lado carnal. Agora, o lado da carne. Ok. Entrada da carne. Quantos querem saber? Entrada da carne? Tudo bem, vá para Gálatas 5. Ele diz que as obras da carne são manifestas e são claramente visíveis a todos os olhos. Amém. As obras da carne. Quais são as obras da carne? Diz agora que as obras da carne são realmente tão carnais assim mesmo. A carne domina você mais. E uma delas, que é é o adultério. Primeiro, estou lendo a Bíblia. É a Bíblia? Sim. É a Bíblia? Bíblia? Fornicação, é? Sim, definitivamente é uma impureza. E o que são essas? São pequenas palavras vagas, mas todas elas têm algo de sexual. Porque as coisas sexuais que acontecem mudam conforme as gerações passam. Há coisas diferentes. Não havia nada parecido. Não havia vídeo como antes. Não há pornografia antes disso. Não havia nada como sexo por telefone. Acho que vou para a Tanzânia porque, na minha opinião, acho que essas coisas não são. Você não tem nenhum santo em Uganda, então... Por favor, cadê? Aeroporto. Preciso. Ok. Senta-se. Idolatria e a adoração de ídolos. Agora ele só fala de ídolos. Mas hoje, o maior e mais importante ídolo é, sem dúvida, o dinheiro. O dinheiro faz você acordar. O dinheiro faz você se mover. O dinheiro faz você sorrir. Quando você não quer sorrir, o dinheiro faz você dizer, sim, senhor. O dinheiro faz pessoa orgulhosa parecer humilde no trabalho. Sim, senhor. Sim, senhor. Obrigado, senhor. Sim, senhor. Obrigado, senhor. O dinheiro faz você viajar. O dinheiro faz você se sacrificar. É um grande problema. Idolatria. Feitiçaria. Agora, bruxaria vem da palavra enfeitiçar ou colocar algum tipo de feitiço ou controle. Lembro-me de uma vez que li um livro sobre coloração, tingimento em. Esqueci qual é. Qual das tonalidades você conhece?
Você precisa ler sobre tingimento para aprender sobre muitas coisas. Tibete é o Tibete? Não. Teve uma que tinha umas pessoas fazendo black ma. Eles tinham uma boneca, eles enfiavam um alfinete em você, e então você ficava doente no lugar onde eles colocavam o alfinete. Então, se eles colocam um alfinete no seu coração, lá na aldeia, isso te atinge, sabe? O que está tentando dizer é que feitiçaria é como usar algum tipo de poder. Você entende para controlar alguém à distância. Então você diz que a pessoa está enfeitiçada. Tem algumas mulheres que, quando você as conhece e interage com elas, pode acabar decidindo que não gosta mais da sua esposa. Sendo que, na verdade, sua esposa é 100 vezes mais legal do que essa pessoa. Já aconteceu com você? Você tem essas coisas em Uganda? Talvez você tenha isso no Quênia, ou sim, é realmente muito bem possível. Tudo bem, sente-se, 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 sente-se. Sente-se. Você também. Então, uma pessoa assim, você pode estar tendo relações sexuais ou interagindo de forma íntima com ela. Um dia, um dos meus pastores me contou uma história muito interessante e disse que naquela época ele estava tendo relações sexuais com, sabe, praticamente qualquer pessoa que aparecesse. Então, um belo dia, ele conheceu uma mulher muito interessante e ela foi ficar com ele por, eu acho que 1 ou talvez 2 semanas. Ele simplesmente a conheceu de forma inesperada. E isso foi o começo de algo novo. Ah, sim. Agora, ele disse que a primeira coisa que ele notou sobre ela foi que ela simplesmente não comia absolutamente nada, completamente. Sim. Então vamos comer. Ela não comia. Essa foi a primeira coisa que eles notaram? Sim. Então ele começou a achar. Escute, para que você tenha medo de algumas coisas. Alguns de vocês não têm medo. Você conhece alguém? Você não tem medo. Você acabou de conhecer a pessoa aqui. Você vai dormir com a pessoa. Então ele me contou, disse que havia dormido com a garota. Depois ele acordou no meio da noite e percebeu que a garota ainda estava lá, bem ao seu lado. Ele queria transar com ela de novo, ter mais um momento íntimo. Então ele cuidadosamente colocou a mão debaixo de seja lá o que fosse, procurando por algo. Então ele sentiu algo molhado. Você está realmente ouvindo isso agora, é verdade mesmo? É uma história real. Ele sentiu algo estranho e molhado. Está vendo? Então, com uma certa curiosidade, ele cuidadosamente levantou o lençol da cama para poder ver exatamente o que era aquilo que o havia surpreendido. E ele disse que quando ele realmente levantou, sabe o que ele viu? Quer que eu te conte em detalhes o que ele viu? Então, por favor, sente-se confortavelmente e aperte o seu cinto de segurança. Ele disse que da cintura para baixo ela era como um peixe, uma criatura aquática graciosa e misteriosa. Sim, exatamente. Não, ele disse da cintura. É um dos. Se ele estivesse aqui, eu deixaria ele mesmo contar a história para você. Sim, é uma história real. Ele disse que daqui para baixo era um... E quando ele tocou, era como se fosse sua vida. Quando você toca em um peixe com escamas. Sim. Então ele tocou na água e estava completamente embaixo da superfície do rio. Sim. E você percebeu que era uma sereia ou... Eu não sei o que era aquilo que estava na cama com ele. E ele ficou com medo. Sim. Eu não sei como ele continuou. Acho que ele ficou paralisado na cama. Assim. E depois disso, não. No dia seguinte, a jovem menina lhe disse algo que eu realmente gosto. Uma espécie de aviso muito importante para nunca, jamais dizermos absolutamente nada. Sim. Então ela foi embora. Eu disse, uau. Então, algumas pessoas verdadeiramente não são pessoas. Algumas pessoas, no entanto, não são. Então, aqueles de vocês que andam sem medo por aí, livremente, obras da carne, sim, passando de pessoa para pessoa,
Alguns de vocês, na sua idade, já dormiram com mais de 50 pessoas. E você também diz, ei, você está dizendo isso para que ninguém pense em você. Sente-se. Algumas esposas cristãs e esposas de pastores também, infelizmente, usam feitiçaria para controlar seus próprios maridos. Porque é um controle remoto. Veja, a feitiçaria é como um feitiço à distância. Então, não é diretamente faça isso ou faça aquilo, mas através de uma expressão, de um humor ou de uma atitude, você pode exercer um poder de controle muito significativo sobre a pessoa. Isso é uma forma de influência sutil, mas poderosa. Sim. Por exemplo, talvez seu marido goste muito do homem de Deus e você, por outro lado, não goste dele de forma alguma. Então, quando ele volta para casa e diz com entusiasmo, ah, hoje eu conheci um homem de Deus. Dimir, homem de Deus, Dimir. E eu estava falando sobre Deus e o seu rosto está muito sério dele, muito sério. Porque você não gosta dele. Esses são comportamentos que podem parecer leves, mas que têm um efeito. Então, você diz que não gosta de jeito nenhum. Você não pode dizer isso com palavras. Similar. Sua atitude e seu rosto mudam. Ninguém pode sequer se aproximar de você para fazer sexo. Você tem que fechar o zíper e guardar as curiosidades. Acabou. Esqueça essas coisas. Nós não somos crianças. Vocês não são crianças. Você tem perto. Você fechou a loja, você é fechado. É mesmo? Será que é bruxaria, essa força oculta, que está realmente levando o marido ao doloroso adultério? Sim, é bruxaria, uma influência maligna, que está direcionando e impulsionando o marido para o caminho do adultério. Vá. Vá. Você diz que é um homem de Deus. Vá. É bruxaria. É uma manipulação com o rosto. Porque você não pode fazer sexo com uma pessoa brava. Claro que você pode fazer sexo com alguém que odeia, mas não é tão fácil. Sim. Ah, sim. Muitas pessoas que estão se divorciando, durante o processo, elas engravidam. Sim, engravidam. Então você pode engravidar de alguém que não gosta. Então você realmente poderia com seu próprio marido. Eu conheço muita bruxaria assim. O marido vai dizer com uma voz clara e determinada: estou indo em uma missão muito importante aqui. E então ela, com uma expressão de total recusa, vai dizer: não posso ir de jeito nenhum, não vou. Não posso ir, não vou. Não quero ir de forma alguma. Esqueça completamente essa ideia. Então cabe a você ir sozinho. Mais um passo, veja bem. Sempre há um passo para ver sua resposta. Uma vez minha irmã quis sair da igreja, então assinamos alguns formulários. Ela disse: não assinarei. Mas todos disseram que ela não assinaria. Uau! Então o marido dela olha e diz: ah, você não vai assinar. Ainda estou na presidência, mas não vou assinar isso. Uau! O que isso significa? É um sinal. Então o outro disse: estou saindo da igreja. Você pode ficar na igreja, mas eu estou saindo da igreja. Então agora você se torna um marido. Você vê que ele está sendo puxado para fora, mas é a distância. Isso é feitiçaria enfeitiçando.
Sim, porque é como se ele fosse, se ele continuar, ele não tem voz nenhuma vez. Onde está sua esposa? Similar. Você está comigo? Você nunca realmente sabe o número exato de maridos de missionárias que precisam ser trocados. Não é mesmo? Retirado. Um pastor me disse que se eu deixar esta missão, odiarei minha esposa. Porque a esposa dele não queria estar lá. Então, o que a esposa fez foi viajar de volta para Gana e disse que iria fazer qualquer coisa. Ela nunca mais voltou. Ela me disse, lembro-me de ontem, eu a odeio. E eu posso ver que ele a odeia, porque ela o puxou remotamente para onde ele não queria estar. Não é dever da esposa dizer, eu vou me submeter a você e serei uma ajudadora para você? Isso não é assim. Veja, as esposas cristãs não são assim. Elas cruzam as pernas e dizem, vamos ver o que você faz. Quero ver você fazer a sua parte. E vamos ver. Isso é uma verdadeira feitiçaria remota. Essa é uma palavra da Bíblia, feitiçaria. Essas são as obras da carne. Derek Prince disse que a igreja que ele pastoreava era controlada por uma bruxa. Sim, ele recebeu uma igreja que havia sido controlada por uma mulher ministra. Você vê Jezabel na Bíblia Sagrada. Ela era uma figura muito espiritual, uma profetisa notável e poderosa. Sim, elas são pessoas muito, muito espirituais, de fato, realmente. Com versículos e tudo. Sim. E dizem na igreja, tem uma coisa contra você. Isso. Aquela mulher Jezabel que você tem. Sim, sim. Uma pessoa espiritual. Eu escrevi um livro, Uma Mulher Fora de Ordem. Você já viu esse livro? Todas as características estão lá. Não me pergunte, por que você escreve sobre mim? Por que você não escreve sobre mim? Porque foi isso que eu escrevi. Procure uma pessoa que escreveu sobre outras coisas. Quando você está escrevendo, não é? Você não escreve o seu? Escreva sobre homens. Então, o próximo é o ódio. Essas são todas obras da carne. Uma vez eu tive um sentimento muito forte por alguém e então percebi que era a primeira vez que eu estava realmente sentindo ódio, um sentimento intenso. Sim, eu. Não importa o que as pessoas tenham feito comigo, eu não fico pensando nisso. Mas esse caso era diferente. E percebi que estava sentindo ódio. Eu disse, não, nunca tive essa sensação antes. O ódio é uma coisa realmente muito perigosa e prejudicial. E eu imediatamente me livrei completamente daquela coisa terrível e indesejável. Quando você tem ódio, eu lhe digo, sua carne é uma coisa verdadeiramente muito perigosa para odiar alguém. Emulações. O que é isso? Chá. Desvio. Versão Shanti. Ciúmes. Ei, nem sabemos qual é. Emunição. Evite. Divisão. Odiado. Discórdia. Ciúme. Certo, volte. Rei James agora mesmo. Variância e também ódio. E claro, o ódio. Muita variância. E para finalizar, a variância. Emulações. Risada? Volte. Caracteres. Divisão. Use um nível. Qualquer coisa. Sim. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Ok. Discórdia, brigas e desentendimentos, ciúmes constantes, ataques de raiva e acessos de fúria. Ambição egoísta. Dissensões. Capa divisão. Você não está na escola de inglês aqui. Egoísta e decisão. Ah, droga. Divisão. De novo. Ok? Decisão. Brigas. Pequeno. Lares divididos, vidas também divididas. Atividades mesquinhas e completamente desequilibradas. Temperamento brutal. Uma realmente impotência para amar ou ser amado. Uau, ó.
Tudo isso são sinais realmente claros da carne trabalhando intensamente. Agora, quais são os frutos do Espírito? O fruto do Espírito, conforme descrito no versículo 22, é uma manifestação divina. O fruto do Espírito é, de fato, amor, alegria, paz profunda, longanimidade, benignidade, fé inabalável, mansidão e, claro, domínio próprio. Contra todas essas virtudes não há absolutamente nenhuma lei. Não há lei que se oponha à mansidão, por exemplo. E o amor. Quando você é uma pessoa espiritual, você é mais fortemente influenciado pelo lado do espírito. E quando você é carnal, você é carnal. Você é mais influenciado pelo lado carnal. Não existe homem que não sinta vontade de cometer adultério ou fornicação. E todos esses irmãos são vocês. É verdade, não é? Sim. Então essa influência está lá. Então, o lado do espírito realmente quer o quê? De verdade. Amor, domínio próprio, alegria, paz. Você quer paz, amor, alegria. Então esse lado te influencia. Você entende? E qual deles te influencia mais? Sim. Então, quanto mais você é influenciado pelo Espírito, menos você faz as coisas da carne. Então, realmente, tudo depende de qual lado está te influenciando mais profundamente. Sim. E às vezes, quando você se torna cristão pela primeira vez, você é carnal. Então, você é mais influenciado pela sua própria carne, não é verdade? Mas, à medida que você cresce e amadurece, percebe que o Espírito começa a dominar e a te controlar muito mais do que a carne, de fato. Tudo bem? Então, se você vê alguém, uma pessoa, certo, voltando para a carne, para os desejos carnais, as obras da carne, que são mencionadas em versos bíblicos, os números 18 e 19. Não houve absolutamente nenhuma mudança significativa ou alteração a ser observada. Divisão, por favor. Americano. Qualquer um? As obras da carne são manifestas e evidentes. Então, a imoralidade, a impureza, a sensualidade e coisas semelhantes a estas. Tudo bem com isso? Você olha para uma garota e então você a olha sensualmente. Seus olhos estão se tornando raio-x. Ídolos, dinheiro, feitiçaria, bruxaria e diversos tipos de inimizades. Tudo isso. Você não precisa se tornar um inimigo. E você vê alguns orangotangos, esses grandes primatas, fazendo inimigos. É canalidade. Como você pode se tornar inimigo do seu pai? Sim, um orangotango. Não, eu tinha um cara que era um orangotango, seu amigo, seu parente mais próximo, realmente contou a ele detalhadamente o que você está fazendo de fato, em direção ao bispo da água. Ele com Melson. Tudo bem. Ele disse, imagine se você levasse seu próprio pai, porque o pai dele está vivo, seu pai para a rua e o matasse com um chicote. Você faria isso? Você levaria seu pai para fora? Ele disse, você levaria nosso pai para fora e o bateria com um bastão? Lá, tem que ter algo errado com você. Alguém está realmente assim por aqui. Ser louco. Chegamos já? Cadê? Contendas e discussões acaloradas, inimizades e rivalidades, ciúmes e inveja, acessos de raiva e explosões de fúria. Espiritual. Disputas. Disputas até. Para levar um sujeito, um cristão, ao tribunal, você deve ser um canal. Você deve canalizar para isso. Levar alguém ao tribunal é um processo sério e que exige muita consideração e preparo.
seu pai e sua igreja para levar ao tribunal, você deve ser um canal direto, claro e muito transparente. Porque a Bíblia diz que você está completamente errado. Levar um irmão ao tribunal é um defeito totalmente seu. Há um defeito total em você. Sim, Uli, uma falha realmente e completamente total. Sim. Disputas. Você não pode nem ter a razão completa. Sente-se calmamente e deixe o bom senso, a sabedoria prática trabalhar profundamente em você. Você só quer brigar e lutar. Você precisa de uma carne forte que o influencie fortemente a fazer tais coisas, como se fosse uma força irresistível. Se isso não estiver lá, não acontecerá. A maioria das pessoas espirituais não o fará. Lembro-me de uma irmã. Ela estava realmente se divorciando do seu marido enquanto se divorciava naquele momento, período. O que devo fazer? Mesmo no divórcio, veja bem, espiritualidade e carnalidade. Um quer lutar até o fim. Isto é para mim. Isto é para você. O relógio de parede é para mim. O melhor lençol é para mim. Isto é para mim. Aquilo é para você. Isto é para mim. Quero dizer, veja, a carnalidade diz de uma muito grande e poderosa e violenta explosão. Inimizades, disputas, brigas por coisas realmente insignificantes. Deixe tudo isso completamente para eles. Sim, deixe tudo para eles, totalmente. Uma irmã, quando o seu marido se divorciou ou ela estava se divorciando, disse: eu não preciso de absolutamente nada. Está tudo perfeitamente bem o que ele realmente quiser. Isso tocou profundamente o coração da pessoa e ele percebeu que ela não era uma má pessoa até hoje. Dizem que estão oficialmente divorciados, eles estão sempre viajando juntos nas férias, desfrutando de momentos agradáveis. Dizem que estão divorciados, mas na verdade estão sempre saindo de férias juntos. Outros casais se divorciam e você vê que quando o relacionamento termina, eles são capazes de se matar. Tudo, absolutamente tudo, depende da espiritualidade. Veja bem, você só deve lutar quando realmente não tiver absolutamente nenhuma outra opção similar. E às vezes algumas pessoas não te deixam opção. Porque se alguém te disser, me dê a sua vida, senão, porém, eu realmente não posso te dar a minha vida de forma alguma. Similar. Você ainda está aí? Então, como você realmente está se sentindo agora? E esse tipo de coisa. Veja que se você é espiritual, seu comportamento é modificado. Vou te mostrar uma coisa. Quando as pessoas pegaram a mulher em adultério, lembra? E a levaram até Jesus e disseram, essa aqui não tem desculpa. Nós vimos com nossos próprios olhos. Tivemos que esperar ela colocar o vestido antes de virmos. Estávamos lá? O que devemos fazer com ela? Vamos virar a página. Jesus disse, tudo bem, podemos apedrejá-la, podemos matá-la. Ok. Agora, a primeira pessoa que estiver completamente limpa de qualquer pecado ou falha, deve ser a primeira a atirar a pedra, sem hesitação. Entendeu? Então, eles começaram. Esse cara olhou para isso. Acabei de receber uma ligação, minha esposa, tenho que ir trabalhar agora mesmo. Todos, de fato, mudaram de ideia agora. Jesus, você está ouvindo? Jesus, que era o mais espiritual de todos, virou-se para a mulher e disse com uma voz calma e serena, sabe, eu sou uma pessoa muito espiritual. Minha atitude em relação a esta situação é bastante diferente da atitude dessas pessoas que queriam te matar, que estavam cheias de raiva e julgamento. Sim. A pessoa espiritual, ao contrário, foi perdoando, permitindo e dizendo, ok, vá em paz, não faça isso de novo. Essa é a pessoa verdadeiramente espiritual. Então, a espiritualidade, de fato, modifica profundamente a maneira como você pensa. É por isso que a Bíblia Sagrada diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Olhe para Gálatas, capítulo 6, versículo 1.
diz que se algum irmão for surpreendido em alguma falta, ok. As pessoas que são espirituais, não qualquer um, mas as pessoas que são verdadeiramente espirituais devem restaurar essa pessoa com gentileza e amor. Porque se você não é espiritual, você pensa de forma diferente sobre o pecado de alguém. Você vê de outra maneira. É a pessoa espiritual que pode restaurar. Por isso Jesus olhou para essa mulher e disse: vai para casa. Não faça isso de novo. Só isso. As pessoas que eram carnais e más queriam nos matar. Sim, você disse que pecou. Sim. A espiritualidade modifica o seu comportamento e as suas reações. Alguém disse que viu que eu preguei e falei algo sobre a poligamia, e então eu vi alguns pastores reagindo a isso de uma forma bastante intensa e até mesmo um pouco exagerada. E você pode perceber o tipo de pessoa pela reação a isso. Você percebe imediatamente o tipo de pessoa que alguém é. Não podemos fazer parte da sua cruzada porque ouvimos algo sobre poligamia. Imediatamente disseram que não poderiam fazer parte, que não fariam isso. Não dissemos isso imediatamente. Você pode saber o tipo de pessoa a partir disso. A partir de qualquer coisa. Eles nem sequer se dão ao trabalho de ouvir tudo. Ou mesmo que não ouçam tudo. Só aquela pequena reação já revela muito algo sobre você. Porque realmente não precisamos, simplesmente. Essa mulher foi pega em adultério. Então, quais são os detalhes? Ok, é a primeira vez? Se for sua reação sem saber os detalhes, isso até revela o tipo de pessoa que você é. Sim, foi o mais... Escute. Foram as pessoas mais perversas e autojustas, cheias de leis. Nós dizimamos isso, fazemos aquilo. Foram eles que colocaram Jesus Cristo à morte. Os assaltantes estavam dormindo, os ladrões estavam dormindo, mas os religiosos, cheios de uma profunda amargura, cheios de um intenso ódio. Sim, a reação deles foi realmente muito forte. Então, a espiritualidade modifica a sua resposta. Se você é espiritual, nunca poderá responder ao seu pai de determinada maneira, sendo espiritual. Se alguém disser, você sabe que quase todo pai que eu já tive, quase todo pai espiritual que eu, as coisas que as pessoas já disseram sobre eles, quero dizer, você nem consegue imaginar. Tudo não pode começar como o chefe. Alguém me deu um livro. Ele escreveu um livro inteiro sobre ele. O livro se chamava Outro Evangelho. Sim. Um livro inteiro assim mesmo. Sim, apenas e exclusivamente sobre ele mesmo. E o cara me deu o livro pensando que ele... Porque eu disse a ele que, para mim, Kenneth Hagin tem sido uma bênção. E foi apenas um pastor americano que me deu uma vez. Eu simplesmente abri o livro e acabei vendo algo tão maravilhoso sobre Kenneth Hagin para mim. Então fechei e foi isso. Uma pessoa espiritual. Suas respostas às coisas são tão diferentes. Você revela a sua carnalidade. É por isso. É por isso que, às vezes, quando as pessoas se afastam, eu não fico tão preocupado, porque sinto que essa pessoa já estava, de certa forma, assim. Ela só estava esperando um bom motivo ou alguma oportunidade para simplesmente se afastar. Se você não quiser ler meu livro, não leia meu livro. Meus livros estão em um certo patamar onde eles se destacam, entende? É um nível mais alto. Eu nem preciso que você os leia. Sim, você não vai comparecer. Você não fará parte da cruzada. A cruzada foi a maior de todas naquela cidade. Nós acabamos de terminar a cruzada. A maior de todas. A maior com muitos milagres. Tudo o que você diz é porque você verdadeiramente viu um vídeo do polígono. Suas respostas revelam sua canalização e sua espiritualidade. Você nem precisa saber dos detalhes. Você nem precisa saber dos detalhes. Eu não seria ungido se estivesse ouvindo. Minha resposta ao olhar espiritual das pessoas, se você tem essa resposta, você nem sequer leu a Bíblia. Toda a Bíblia foi escrita por pessoas, por seres humanos. As coisas ruins foram escritas por pelo menos 3 assassinos. Davi, assassino de seu associado. Moisés é procurado no Egito por assassinato. Paulo, assassino dessas pessoas. Eles escreveram quase toda a Bíblia. Você pode lê-la. Se você olhar a falha de uma pessoa espiritual, esses são seus defeitos. Então, portanto, não podemos ler esta Bíblia. Paulo está fora. Davi, você não tem mais salmos.
Fora também. Moisés, ou seja lá quem for. Fora, desculpe. Você fica com, acho que com Ruth, você vai ficar apenas com as histórias de Ruth e de Esther. Acho que Esther. Você vai ficar só com Ruth e Esther. Sim, isso é Jacó e assim por diante. É só isso. Sofonias e Obadias. Só isso. Mas Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e outros, seja o que for, todos esses livros importantes. Fora. Salmos de 1 a 150, fora. Como você chama isso? Filipenses, Efésios, Coríntios, seja lá o que for. Fora. E primeiro e segundo Pedro, porque nós realmente ouvimos que o próprio Jesus o chamou de Satanás. Peter está fora. Você vê a superficialidade. A superficialidade. A canalidade nas pessoas quando tais coisas acontecem. Sim. Você realmente consegue ver o canal. Sim. É verdadeiramente muito, muito incrível. Se você quer viver, viva. Mas não diga, no entanto, poligamia. Sim. Similar. Nós vamos às igrejas. Todas as mulheres cobrem os cabelos. Você não está cobrindo o seu cabelo. Isso fica evidente. Isso mostra a sua hipocrisia. Algumas meninas até têm. É uma pena que uma mulher se corte. É realmente uma grande pena ser hipócrita e ter dois padrões de julgamento. Então, a espiritualidade verdadeira faz você reagir de uma forma completamente diferente, principalmente em relação ao pecado e aos erros cometidos. Lembre-se sempre de que não há absolutamente nenhum homem de Deus que não tenha suas próprias histórias, acusações e rumores espalhados por aí. Bastante. Sim, não há nada assim que não exista. E isso vai te afastar disso. Da unção. Onde eu estaria hoje agora se não estivesse realmente ouvindo Benim mesmo, então? Onde eu estaria? Eu não saberia nada sobre a unção? Sim. Você sabe o quanto eu ouvia aquele homem tentando compreender a unção que eu realmente não entendia completamente, sabe? Ele é uma das pessoas mais difamadas, insultadas e ridicularizadas de todos os tempos no ministério. Um dia eu estava escrevendo um livro e alguém me disse que eu deveria conseguir alguém. Um americano me disse que eu deveria conseguir alguém para escrever o prefácio ou algo assim para ajudar a promover e divulgar o meu livro. Ele disse, não o Benny Hinn. Benny Hinn não vai deixar seu livro ser vendido se você colocar o nome dele. O que você está dizendo? É por isso que as pessoas não vão mais para a América e agora vêm as igrejas fechando uma após a outra, se curvando a outras coisas. E lá você vê coisas que são abominações na Bíblia. Esse tipo de pessoa agora é pastor, está à frente de uma igreja e tomou conta do país inteiro. E veja bem, você tem que ter muito cuidado. Sua carnalidade pode fazer com que você entenda tudo de forma completamente errada e distorcida. Você diz que nem consegue ler a Bíblia. Então eu não acredito na Bíblia. Eu realmente preciso de um F. Rabaque. Eles eram puros. Você sabe sobre a vida privada de Ania? Já houve alguma história sobre a vida de Ania? Não se sabe. Só se conhece aquela carta que ele escreveu. Então, se um homem é surpreendido em uma falta, é aí que você vê a espiritualidade. Ele diz, vós que sois espirituais. Vós que sois espirituais. Esse é um dos momentos em que você realmente vê uma pessoa espiritual ou a verdadeira espiritualidade de alguém. Se há uma falha, ou uma falha percebida, ou o que você acha que é uma falha, imediatamente ao ver o que você pensa ser uma falha, alguém nos acusa dizendo, não estamos cuidando bem dos nossos missionários, estamos nisso há 35, 40 anos.
As pessoas são missionárias para você. Você não sabe a verdade. Se você soubesse a verdade, cairia no chão. Recentemente, um jornalista de um dos principais veículos de jornalismo, ele é escritório, ajoelhou, ajuda. Eu disse, nós sentimos muito pelo que dissemos, pelo que escrevemos, pelo que fizemos. Ele se ajoelhou na minha frente e implorou em nome de toda a sua organização, um grande veículo de notícias. Ele disse, perdoe-nos, perdoe-nos. Sim, você ficaria surpreso. Você não sabe. Então, sua reação imediata ao ouvir histórias revela, porque mesmo que você devesse saber, e até seja verdade, se você fosse realmente espiritual, teria essa atitude de restaurar. Se isso for verdade, e se for verdade com mais força, sua mente será você será capaz de restaurar. Sim, você restaura a pessoa e não a desonra, ou calunia, ou a joga fora. Deus não joga as pessoas fora. É por isso que você não tem membros na sua igreja, porque você continua descartando pessoas que cometem erros. Sim. Estou muito feliz por estar aqui com toda a minha família, que o bom Deus me deu. Todos os erros e todos os problemas e tudo mais. Eles ainda são minha família. Na sua família, há irmãos de um jeito e irmãos de outro jeito. Estou te fazendo uma pergunta pessoal. Na sua família, você não tem um irmão ou uma irmã que seja engraçado? Você já matou alguém? Você já afastou alguém? Se a pessoa está na prisão, nós não vamos visitar a pessoa. Sim. Você está ouvindo? Alô? 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 Se você ouve histórias sobre os servos de Deus, sejam elas verdadeiras ou não, assim sendo, isso na verdade não é o que realmente importa muito de fato. O que importa é você. A questão é direcionada a você. É para te excluir, é para te afastar de uma vez por todas e para sempre, é para fechar seus olhos para que você não seja abençoado. Um dia, eu estava procurando o banco na internet. Então fui para a internet e encontrei alguns insultos bastante agressivos direcionados ao Reinhard Bull, especialmente vindos da Alemanha, o que me surpreendeu um pouco. Quero dizer, muitos disseram que o homem é realmente egotista. Ele é um egomaníaco. Ele é assim, pois. Ele é louco. As pessoas que vão à cruzada, algumas pessoas morreram na cruzada. Eles o insultaram. Quero dizer, os alemães disseram que quando ele foi para a cruzada em Lumumbashi, o caminhão teve um acidente e 2 dos seus alemães que insultaram as igrejas, pastores. Quero dizer, esse homem é isso. O que ele está fazendo? Ele disse que Monk disse que o que foi realmente útil foi a igreja, os cristãos, e o que eles disseram. Enquanto isso, quanto a mim, estou gostando ainda mais dele. Estou contemplando ainda mais a glória e contemplando ainda mais a glória. Estou contemplando ainda mais a glória. Estou contemplando ainda mais a glória e me tornando mais ungido. Então você vê a espiritualidade das pessoas imediatamente quando há uma falha. Vocês têm falhas em Uganda? Existem homens de Deus com falhas em Uganda? Existem rumores em Uganda? Os rumores vêm daqui. Sede de murchos e variados rumores. Quando fui ao Quênia, alguém disse que achava que esta era a sede daquelas coisas. A partir de hoje, você será verdadeiramente espiritual e profundamente perspicaz quando se tratar das falhas, dos desafios e dos problemas inerentes ao serviço de Deus espiritual. Nunca tenha medo de abordar uma pessoa espiritual com seu problema ou qualquer preocupação. Uma pessoa espiritual lidará com você de forma diferente de uma pessoa canal. Uma pessoa do canal dirá o quê? O que você fez com isso? Você acabou. Vá fazer isso e aquilo. Quantos aqui já fizeram cocô em si mesmos antes? Levantem a mão. Olhem para a igreja. Olhem para a igreja.
quase todo mundo, inclusive algumas das senhoras. Sua carne já te falhou antes? É isso que significa. Você estava dizendo para sua carne: olha, estamos indo ao banheiro. O banheiro é ali. E você está andando. Você está andando. Estava vindo. Estava chegando e você estava chegando. Ó homem. Não é verdade? Você tem que se matar por causa disso? Sua carne já falhou com você antes. E a carne de muitas pessoas já falhou com elas antes. Sim, mas vocês que são espirituais, vocês devem restaurar com cuidado e amor, com gentileza. Sente-se. Tudo bem. Agora, de volta para agora. Faremos uma pausa em breve. Por favor, não se preocupe. Versículo 3. Pois você é canal. 1 Coríntios 3, 3. Você é canalha quando há conflito, divisão e inveja. Conflito é briga, é uma verdadeira contenda. Quando vejo alguns pastores brigando comigo, me insultando de forma agressiva, lutando contra mim com tanto ódio e tanta animosidade, eu só vejo canalice, uma atitude deplorável. Alguém perguntou: por que você não responde a essas provocações? Fique parado e veja a glória do Senhor. Yeah, that's absolutely right. I completely agree with that. Eu estava completamente na escuridão antes de finalmente conseguir sair dela. Quantos já estiveram na escuridão antes? Ah, sim, eu já estive lá. O maior está em mim. O maior, ele disse, você já venceu. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Onde há inveja, se você só vê a carne se manifestando, isso é a briga. A carne falando, brigando. Uma pessoa espiritual nem vai olhar para isso. Eu não posso olhar para isso. Eu nem consigo ouvir essas besteiras. Isso perturba o meu espírito. É realmente só carne. Um dia, um irmão estava sendo aconselhado: pare com o que você está fazendo. Existe outro caminho, mas ele estava tão cheio da carne, sabe? E demônios se alimentam da carne. Você sabia que demônios se alimentam da carne? Porque a Bíblia diz à serpente, ele disse que pó comerás, você comerá o pó. Ele disse isso à serpente. Em Gênesis capítulo 3 ele disse, você comerá pó. Agora, o que é o pó? A carne se transforma em pó. Você já exumou um túmulo antes? Eu já. Quando você vai ver que a pessoa é apenas pó marrom. Coloque esse versículo aí. Em Gênesis capítulo 3 ele disse, quando falou com a serpente, ele puniu a serpente. E ele amaldiçoou. Ele disse, você está amaldiçoada. Essa foi a primeira maldição do mundo. Foi uma maldição sobre Satanás. Qualquer um que mexe ou interage com Satanás, você é amaldiçoado. Está interagindo com a maldição. Ele disse, porque você fez isso, você está amaldiçoada. Sobre o seu ventre você irá. E pó você comerá. Então você é pó. Por isso o diabo ama a sua carne. Quando você entrega a sua carne, ele vai comer e vai empurrar. Então, quando você é carnal, muitos demônios vêm porque você tem muita carne. É por isso que os leões comem búfalos, porque é muita carne. E às vezes, quando eles veem algo pequeno, nem olham para isso. Mas quando sua carne é grande e você é realmente dominado pela sua carne, você atrai demônios para virem sugar essa carne e comer. Porque sua carne, na verdade, é pó. Eu me lembro da primeira vez, eu já assumi vários corpos mortos. Eu peguei um corpo assim, você vê que é pó marrom. 20 anos se passaram. Um homem que trabalha em um cemitério me disse que depois de 40 anos você só encontra uma unha, não encontra mais nada. Tudo desaparece. Sim, nada. Um dia eu estava em um funeral. Eu vi um homem e sua esposa morta. Ele estava segurando um jarro assim. Ele estava apenas segurando assim. Íamos enterrá-la. Eu disse que a esposa dele estava no jarro. Sua esposa estava no jarro, cremada. Ele a segurava assim. Ele estava segurando a poeira dela, ele ia enterrá-la. É por isso que Satanás ama você.
Assim que você se torna carnal, verdadeiramente carnal, inveja, adultério, fornicação, tudo isso é mais carne, é briga, é conflito. É nisso que você mais se alimenta dessa coisa. Tudo isso vem da carne. No reino do Espírito é disso que eles se alimentam. As serpentes não comem pó naturalmente, mas no reino do Espírito. A serpente come você, você é a refeição dela. Assim como um leão quer comer e eles comem vivos. Ele quer comer você vivo. Satanás quer comer você vivo. É só dar a ele sua carne, dar a ele suas brigas, dar a ele sua inveja. Todos nós temos brigas em nós, inveja em nós, adultério, fornicação, ciúmes, divisão. Está em todos nós. Entregue isso a ele, ele vai comer, vai usar e vai impulsionar isso. Então, às vezes, quando você sente certos sentimentos, na verdade, é a serpente que está te cutucando, está provocando o seu. Vai em frente, vai em frente. Você é verdadeiramente o alimento dele, sua carne é o alimento dele. Então, cada um de nós, essa carne você precisa controlar. Quantos percebem que todo mundo aqui é briguento? Se quisermos brigar, podemos brigar. Amar-nos pode brigar. Todos nós somos invejosos. Todos nós podemos cometer adultério. Quantos podem cometer adultério? Se você não trouxe um problema, você simplesmente voou. Mas o espírito, quando você está mais espiritualmente controlado, é isso que dizemos. Espiritual, sim, muito espiritual, lindo, realmente lindo. Agora, quando você diz que há divisões entre vocês, você não está sendo carnal e agindo como meros homens? Então, a partir de hoje, todas as divisões não existem mais. Somos todos um só. Todos nós somos um, verdadeiramente um. De que igreja você é? Adore a colheita. Sim, somos um. De que igreja você é? Adore a colheita. Nós somos um. De que igreja você é? Bamer. Sim. Seu nome é chamado Seja Cuidadoso, você é encontrado em correntes de vida. É a mesma igreja. Na verdade, somos um. Você me machucou, você está se machucando. Sim, isso é uma realidade. De que igreja você é? Primeira igreja de Los Angeles. Então somos um. Verifique. Não tente começar nada. Não traga div. Certa vez eu coloquei 3 bispos no comando de uma igreja. Eles começaram a sair da carne de forma gradual e progressiva e de maneira contínua. Este disse que na noite do dia 31 eu vou pregar. Então você prega no dia de Natal e depois eu prego. Então no domingo, no primeiro domingo, você prega no primeiro culto, você paga o segundo culto. Eles eram realmente carnais e causaram uma divisão entre o primeiro culto, o segundo culto e o terceiro culto. Você acredita nisso? E nós temos pastoreado essa igreja por anos. Quando eu os deixei, então essa divisão começou. Eu não podia acreditar no que via. O que você está dizendo? Porque desde que sou pastor, nunca tive a sensação de que meu assistente quer pregar, ou o bispo Sai quer pregar, ou o bispo Ed quer. Sou eu quem prega, só isso. E eles estão lá comigo, me ajudam. Nunca houve essa questão antes, isso nunca surgiu. Mas quando eu coloquei algumas pessoas lá e suas carnes saíram, disse, se você pregar no dia 31, eu pregarei no dia de Natal. Se eu visualmente pregar pela primeira vez no primeiro domingo, pregue aqui e você pregue. E então quem é este e quem é aquele? E nosso silêncio, este silêncio, até que toda a igreja foi dividida em 3. Sim, eu tive que limpar todos eles de lá. Liberação. Mas era a carne, as pessoas, elas eram carne, elas não eram espirituais. Eu costumava dizer para um deles, você é inteligente, não é espiritual. Um deles disse, você é inteligente, mas não é uma pessoa espiritual.
Você não pode, são coisas diferentes. Ser verdadeiramente inteligente é diferente de ser espiritual, e eles são apenas homens da carne. Um homem carnal é um homem preguiçoso. Sim, that is correct. Uma vez coloquei um homem carnal no comando de uma igreja e ele começou a comprimi-la. Nunca temos tempo para nossas famílias, trabalhamos no domingo até a noite e estamos cansados o tempo todo. Quero dizer, como assim? Como você pode dizer isso? Estamos na igreja há anos. Quando você está mentindo, pelo menos escolha uma mentira melhor para contar. Escolha outra coisa para mentir. Escolha algo que seja até mais plausível ou crível. Então estamos sofrendo. Temos que sofrer. Vamos de manhã e só fechamos tarde da noite. E estamos cansados e não temos descanso. Nós não temos. Olha só, você é realmente muito preguiçoso. 1 Coríntios capítulo 2. Estou falando sobre a transformação da sua espiritualidade espiritual. Versículo 14. O homem natural, em sua própria compreensão e limitação, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Quando você não é espiritual, não recebe coisas espirituais. Posso estar ministrando coisas espirituais e você diz, eu recebo. Então eu disse, bem, receba o quê? Você vê, uma vez um homem de Deus estava impondo as mãos sobre pessoas e dizia, receba, receba. Receber o quê? O homem natural não recebe as coisas do Espírito. Assim, não recebe. Uma vez, um dos meus filhos, ele era um filho carnal. Alguém o encontrou em sua rebeldia e lhe perguntou com uma certa preocupação, você não vai se reconciliar com o seu pai de verdade? Ele disse de forma categórica, eu só tenho um pai e isso é um fato irrevogável. E ele mencionou o seu nome completo, seu nome tradicional, seu primeiro nome em inglês, seu nome cristão e seu sobrenome. Ele disse, meu pai é este homem. Ele mencionou seu nome, nome tradicional e sobrenome. Este é o único pai que eu tenho no mundo. Enquanto isso, eu também sou pai dele. Porque um homem carnal realmente não aceita que exista algo como um pai espiritual, de fato. Que você, Charles, nunca estaria onde? Estaria sentado aqui hoje se eu não estivesse? Sabe, um dia eu fui a uma igreja, e realmente, uma igreja bonita. E havia uma senhora, seu marido havia se tornado um orangotango, né? Uma história muito triste. Sim. E ela disse, eles perguntaram a ela, então por que você sabe? Ela disse, uma filha sempre será fiel ao seu pai. Ela disse, se não fosse por você, para mim, eu nem estaria com ela na igreja lá. Eu só estava visitando. Ele disse, se não fosse por você, eu não seria salvo. Eu não conheceria meu bispo que está aqui. Eu não conheceria Deus. Eu não conheceria Cristo. Ele disse, uma filha sempre será fiel ao seu pai. É verdade, uma filha será fiel ao seu pai. É uma forma espiritual. Por isso eu digo, eu oro para que as pessoas sejam espirituais. Quando elas são espirituais, a mente funciona de uma maneira específica. A mente sempre seguirá um determinado caminho. Quando você é carnal, você vê que essa mulher cometeu pecado. Mate-a. Veja, esse é um homem carnal. Mas existe o homem mais espiritual de todo o mundo. Jesus disse, levante-se, vá para casa, não faça isso de novo. Tchau. Ok, sim, eu entendo. Tchau, tchau, não faça isso de novo. E foi isso. Uma mulher espiritual, ela disse, ela. Se não fosse por você, eu nem conheceria Deus. Eu nem nasceria de novo. E meu pastor, eu não o conheceria se não fosse por você. Não vou seguir isso. O marido dela era muito rebelde. Destruiu a igreja, destruiu a si mesmo até ficar completamente destruído. Veja, eu não vou seguir bobagens. Eu não vou seguir bobagens. Só uma pessoa espiritual faz isso. Mas uma pessoa carnal que só pensa na carne, veja, vai agir de forma diferente. Diz, eu vou com meu marido. Eu tenho o meu. São duas formas de pensar, minha querida. Duas formas de pensar. Um dia havia uma irmã. O marido dela se tornou um rebelde. Ela também era ministra.
O marido começou a fazer escândalo em casa. Você está tendo um caso com o pastor. Você está tendo um caso com o pastor. Saia da igreja, saia da igreja. E então ela teve que sair da igreja. Os filhos dela eram pequenos, assim. E os filhos dela cresceram. Hoje, todos os filhos são ateus, de fato. E os outros filhos, que eram amigos das crianças na igreja, todos eles são pastores. E esses aí são todos ateus, porque foram obrigados a sair da igreja na Europa e todos os amigos deles também estão fora. Então isso custou a vida e as almas das crianças. Então veja, é uma decisão espiritual. E pessoas espirituais pensam diferente de pessoas carnais. É por isso que Jesus olhou para o mesmo problema, que é uma mulher que cometeu adultério, e ele tinha uma mente diferente porque era uma pessoa espiritual. Sim, restaurar. Ele era sua mente. Mas as pessoas não podem matar. Sim. Assim o homem natural não recebeu as coisas. É por isso que você pode dizer que eu não sou seu pai. Então, meu pai é o Senhor. Então, ele mencionou seu nome em inglês, seu nome tradicional. E então ele disse, por muito tempo, este é o único pai que eu tenho neste mundo. Enquanto isso, eu cuidei dele, empreguei ele, orei por ele, ensinei a palavra, o nomeei como pastor, fiz dele um reverendo, fiz dele um bispo, fiz tudo por ele todas as vezes, o formei e o apresentei ao mundo, consegui vistos para ele, o levei para o exterior. Fiz tudo. A origem da sua existência vem de algum lugar. Isso é o que chamamos de pai. Sim. Ah, você não fez nada por mim. Eu não fiz nada por você. É isso que você disse ao seu pai quando ele ejaculou e deixou uma coisinha ali. Não é nada. Então esse nada é você. Esse nada é você. Talvez ele realmente não tenha te dado nada. Talvez você olhe o DNA, seu caráter, sua personalidade e tudo mais, vem do seu pai. Talvez você não saiba. Seu caráter espiritual e seu DNA espiritual, eles vêm de algum lugar. Se você diz, ele não fez nada por mim, não pagou nada por mim, não fez nada por mim, existe um DNA espiritual e uma característica espiritual. E você não pode mudar isso. Você não pode mudar isso. E você sabe o que é esse DNA espiritual? É um DNA de frutificação e multiplicação, veracidade e multiplicação. Fique de pé. Que bênção. Agora, levante suas mãos e agradeça a Deus por um momento.
Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar.